Ele tenta pegar exatamente as coisas do início, entende? E ele parte da realidade aqui da Terra. Entende? Ou seja, assim, ó, não adianta você tentar entender a realidade espiritual se nós nem sequer entendemos a realidade material que está aqui. Entende? A realidade material ela não é essa realidade que se apresenta. E nem a realidade espiritual é isso que se apresenta. Então, você parte primeiro do entendimento de que aqui na Terra aconteceram coisas que foram esquecidas. Entende? A história dos Anunnakis aqui, ela é super importante, porque ela revela da onde que biologicamente essa humanidade apareceu aqui. E o que essas religiões falam foram coisas que foram mal compreendidas. Não estamos dizendo que são manipulações intencionais da humanidade, mas foram coisas que foram herdadas de um passado, entende? E que foram interpretadas do jeito que a humanidade em determinada época conseguia entender as coisas. Tá? Só que o tempo foi passando, entende? E se criaram hologramas religiosos, condicionamentos religiosos para as pessoas aqui, e isso chegou uma hora que a própria espiritualidade está dizendo que precisa ser desfeito. A própria espiritualidade. A própria espiritualidade está dizendo isso, né? Mas tu tem que entender o que é essa espiritualidade, porque essa espiritualidade, ela não é isso que as pessoas acham que é. Entende? Isso que a gente chama de espiritualidade, ele não dá para dizer que é um conjunto de raças. É um conjunto de raças. Entende? São centenas e centenas de raças que não são as humanas. Vamos chamar raças extraterrestres, certo? Mas talvez o certo para dizer sobre quem administra a condução espiritual, a condução tecnológica e a própria condução social desse planeta aqui e até a biológica, né? Porque isso aqui é um grande laboratório deles, né? A gente poderia chamar isso de delegações. São 22 delegações que são mencionadas hoje em diversas informações que vêm do mundo espiritual, como a Aliança Galáctica. E a gente diz assim, não, isso é coisa de ficção científica, fala, é Aliança Galáctica, né? Gente, mas não é. Né? Quando se falou sobre confederação intergaláctica, as pessoas disseram, não, isso é ficção científica, isso é uma coisa que apareceu no filme Star Wars. Mas não, o próprio Chico falava que é uma fonte espiritual confiável, falava que existia essa confederação e todas essas coisas. Você encontra todos os médiuns e as pessoas espiritualistas hoje falando de uma hierarquia nesse plano espiritual, conduzindo todo o esquema terreno aqui. Né? Você vê isso no filme Nosso Lar sendo dito. Uma hierarquia que tem 72 ministros, que tem 6 ministérios, que tem 3.000 trabalhadores no plano espiritual, fazendo reuniões e blá 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 e coisas assim. E você diz, toma, que loucura é essa? Reunião de espírito? Porque não tem espírito nenhum, é essa a ficha que um dia vai ter que cair aqui. Entende? O que tem são seres que estão em camadas holográficas, eles estão fora do holograma, controlando um grande exílio. Esse exílio é o que foi falado para Kardec. Só que tudo isso envolve, para tu entender que tu está num holograma, que tu é um prisioneiro desse planeta ensinar, envolve toda uma gama de conhecimento. E o que acontece? Aqui na Terra tu tem um pensamento cartesiano colocado, que não deixa você perceber isso. Então tu não consegue pegar alguém e ensinar isso num curso de fim de semana, é impossível. A quantidade de conhecimento que tu tem que agregar para alguém começar a entender que ela não vive numa matéria e sim num holograma, e que ela é um prisioneiro de uma determinada realidade e que aconteceram fatos fora dessa realidade que geraram essa necessidade desse presídio aqui, que a gente chama de encarnações na Terra, é muito grande a quantidade de informação. Entende? Se tu não entender sobre física quântica, tu não vai aceitar nada disso. Mas se tu começar a estudar isso em camadas, então a realidade começa a se revelar para você. E aí a tua vida começa a mudar. Né? As pessoas que fazem, que têm estudado comigo nesse curso, elas dizem assim, depois que eu fiz esse curso, mudou. Porque eu não consigo ver mais a vida do jeito que eu via. De certa forma, quando a realidade de tudo que está por trás aparece, em algum momento tu desestrutura, porque é como se puxasse um tapete que tu estava sentado, entende? É como se tirasse algumas bengalas que você vinha se apoiando.
E aí você diz assim, não, mas a brincadeira é bem diferente. Entende? A história dos exílios é uma coisa muito séria. Esse negócio chamado transição planetária é uma coisa muito séria. Mas eu estou aqui entretido com o drama da minha vida. Entende? Tem um circo montado aí fora, de uma série de facções espirituais e materiais também, humanas, que elas não querem que certas coisas sejam desenvolvidas e nem reveladas. Entende? Então esse circo está ali e ele está ali para te divertir. Entende? Para tu jogar a tua vida por um determinado fluxo que não é o fluxo espiritual. Que não permitem que as pessoas acessionem, não permite que as pessoas entrem num processo de uma evolução espiritual real, não uma evolução dogmática e cheia de crenças e fantasias religiosas ou digamos assim, de filosofias que botam um óculos cor-de-rosa para ti e tentam dizer para ti que tu tem que ser feliz, entende? Que o esquema da tua vida é tu ser feliz. Então é tu te aposentar, tu ter o teu cachorro, tu ir pra praia e tu viver aquela tua velhice tranquila. E aí quando tu só vai perceber a furada que tu entrou quando tu morrer. Entendeu? O dia que tu morrer, tu vai ver que tu não fez o que tu deveria fazer aqui. Entende? Porque tudo está meio oculto. Entende? Você não consegue ver a programação da tua vida se tu não entender, por exemplo, um pouco que isso está no teu mapa astrológico. Entende? Você não consegue entender espiritualidade se tu não entender de física quântica. Agora tu pergunta, quem que quer investir o seu dinheiro e o seu tempo de vida para estudar física, não para a física cartesiana, para tu ser físico de partículas, mas para tu entender o esquema todo quântico que a tua vida está ligada. Para tu entender os fundamentos que vão fazer você acreditar que tu realmente faz parte de uma realidade holográfica. E que isto aqui é um processo pedagógico que está montado, entende? E que lá fora não existe espiritualidade, o que existe é um conjunto de psicólogos, que a gente poderia chamar eles de psicólogos siderais ou psicólogos espirituais. A gente vai ver a Joana de Ângeles falando sobre isso, sobre uma psicologia, que não é essa psicologia catedrática que tem aqui, entende? Mas que é uma psicologia que está fundamentada no teu programa encarnacional, no teu mapa astrológico. Né? Uma psicologia que está fundamentada em como que esses caras lá de fora pensam e que eles te conduzem dentro de um programa pedagógico chamado encarnação, né? Onde aqui é que você então vai fazer o processo que eles chamam de evolução, né? Que é fazer tu sair de determinados condicionamentos e o que se chama de dualidade, que são percepções mentais que foram dissociadas e foram polarizadas. Então nós ficamos em espécie de vícios mentais, que eles se tornam desequilibrados, e quanto mais desequilibrado, mais propenso, então, isso é de você praticar ações desarmônicas. Então você só consegue fugir da ação desarmônica quando você readquire o equilíbrio dessa dualidade, essa partição, que o início disso tudo é aquele símbolozinho chamado Yin Yang, entende? Que ali você tem as duas polaridades ligadas, elas estão trabalhando no sistema autorregulador. O Yin não consegue ser 100% Yin. Chega um tempo que ele tem que entregar a energia para o Yang ser. E a mesma coisa o Yang, forma aquela mescla dentro do círculo. Mas num processo de dualidade, que é como a nossa mente está, aquelas coisinhas preta e branca do Yin Yang foram separadas. Nós estamos vivendo ou uma coisa ou outra. E o processo que envolve todo o programa das encarnações conduzido por esses cientistas siderais de fora é uma tentativa, a princípio, de fazer tu reintegrar de novo, tu reajustar o teu sistema autorregulador para te tornar de novo um ser que não é propenso à ação desarmônica que nem nós somos. Então, se você não fizer isso, tu não vai sair daqui. Não tem salvador nessa história, entende? Tem um trabalho para ser feito aqui. Esse trabalho exige você baixar a cabeça, você trabalhar, estudar, tem que dar conta da vida do mundo, sim, tem que dar, mas você tem que cuidar da tua vida espiritual, e ela não é religiosa. Esses caras lá fora não querem que tu seja um cara nem bonzinho e nem religioso. Eles querem que tu tenha ética e que tu desenvolva uma linha de conhecimento transcendental que permita tu entender todo esse mecanismo que está instalado nesse negócio.
Entende? Porque esse mecanismo, essa inteligência que vai te tirar daqui. Não tem mágica nesse processo. E esse caminho espiritual, ele precisa ser feito para tirar as pessoas. Porque essa história da espiritualidade tem muito pano para manga aí atrás. Não tem só esses caras que estão aqui tentando fazer tu evoluir, eles chamam isso de evolução, né? Mas é uma congregação chamada delegação, são 22 delegações. Tem uns que estão aqui, eles não querem saber se vai evoluir ou não vai. Eles estão aqui porque eles conduzem a Terra como um grande laboratório. Um laboratório, alguns é um laboratório genético, entende? Isso aqui é um parque genético. Os outros estão aqui porque estão interessados em processos de evolução sociológica. Então eles testam aqui sistemas financeiros, metodologias sociais. Então eles não querem saber se tu evolui ou não. Aliás, quanto mais tu ficar aqui, melhor. Porque daí tem gente, tem rato no laboratório para as experiências lá de fora. Aí tu diz assim, não, mas como? Isso faz parte da espiritualidade? Infelizmente faz. Mas enquanto tu tá com os óculos cor-de-rosa, você não vai crer que isso existe, né? E é a mesma coisa, que quando você, no primeiro módulo dessa formação, a primeira coisa que a gente começa a estudar é as nossas origens biológicas, é a história dos Anunnakis aqui na Terra. Entende? Aí falam nos Anunnaki, ninguém sabe o que é. Só que os Anunnakis foram os caras que semearam a vida humana aqui na Terra. Entende? Ser abordado, porque em cima do que aconteceu na Terra, do tempo dos Anunnakis aqui, surgiram todo esse monte de crenças religiosas, porque esses caras aqui no passado se apresentaram como deuses aqui, hein? E essas divindades, esses sistemas de adorações religiosas, isso prevaleceu depois que eles foram embora daqui, entende? Até hoje nós temos ainda uma série de conflitos religiosos instalados aqui, que eles vêm lá do tempo dos Anunnakis. Porque os Anunnakis instalavam um sistema de governo num lugar onde eles eram os deuses, instalavam um outro sistema de lugar, num outro lugar em que eles eram os deuses, e começou a ter o que se chama as religiões, entende? E aí eles mesmos, entre eles, brigavam entre si. Então os discípulos deles também brigavam entre si. Quando esses caras foram embora, ficou instalado um monte de religião aqui, e tudo brigando entre si, continuam brigando entre si até hoje, certo? Né? Além de todo um sistema de crenças que precisa ser desmanchado. Então, quando a gente começa a estudar a história dos Anunnakis, você começa a ver que essa história de Adão e Eva no paraíso tem uma coisa muito errada. Qualquer estudo, o minimamente que você faz em cima dessas histórias, derrubam elas, porque elas não se sustentam dentro de um sistema de crença e adoração de divindades, como isso é colocado. Você vai ver que por trás dessa história tem uma outra história, muito mais antiga, histórias de 10 mil anos, mais ou menos. As histórias bíblicas são de 1000 anos atrás. Elas são simplesmente o restícios de memórias que ficaram lá do tempo dos Anunnakis, que um dia alguém resolveu escrever. Mas como não tinha noção do que estava acontecendo de fato, que o que estava se falando naquela época eram de seres mais inteligentes que estavam aqui e que trouxeram tecnologias para cá. Então esses seres eram como se fossem deuses, divindades, seres criadores, porque de fato eles foram os criadores, né? O estudo dos Anunnakis vai mostrar que a humanidade é uma clonagem genética feita dos genes dos hominídeos que estavam aqui na Terra. Naquela época era o Homo erectus. Então, voltando à história da Terra aqui nessa conversa, há 250 mil anos atrás, em que eles clonaram uma colônia de escravos. E eles fizeram isso com os genes deles. E aí você vai encontrar na Bíblia que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Tá? Só que o próprio texto do Gênesis, ele fala no plural, né? E Deus disse, vamos fazer o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Entende? A nossa quem? Quem é que estava lá? Essa mesma história está relatada no registro da Suméria, que isso foi uma reunião dos Anunnakis entre Anu e os seus 2 filhos Enkienlil, que eram os Anunnakis que estavam aqui na Terra, desenvolvendo um projeto aqui, né, que envolvia então
criar uma colônia de escravos aqui. E aí quando tu vai para trás na história, então esses véus vão caindo tudo, porque tu começa a entender que esses registros, veja que eu não estou falando de coisas mediunizadas e psicografadas, isso é registro arqueológico. Estão em tabuletas de barro essas coisas escritas, e muitas dessas tabuletas estão assinadas por esses próprios caras chamados Anunnakis, esses extraterrestres que estavam aqui. Eles contando que eles precisavam criar essa colônia de escravos aqui. E aí tu diz assim, então nós somos, a nossa origem foi feita para ser escravos. Infelizmente é essa história aqui. Então veja que tudo isso é muito complicado, entende? Então tudo isso é feito em etapas, né? Então nós estamos criando a formação disso, se chama ONE, esse curso, e ele se chama ONE, porque ONE é é tipo assim, o que eu preciso saber desde o início, para mim não achar que tudo isso é uma loucurada, para mim tentar entender melhor de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, entende? Então, tudo isso vai passando por etapas, por fases, entende? São 7 encontros. Esses encontros, eles são um dia inteiro de estudo, começa de manhã, umas 9 horas, e vai até umas 18, 18h30, mas às vezes o pessoal está empolgado, ele já chegou a ir até às 8 da noite, por exemplo, estudando. Acredito. Todo mundo fica pilhado daí, tá? Porque todo mundo quer saber, no final, tudo isso. Tá? Então se começa, se conta a história dos Anunnakis, depois a gente tenta entender do ponto de vista material essa origem humana aqui, para tu tirar os dogmas religiosos. Depois você vai então para as origens do ponto de vista espiritual da coisa, entende? Que envolve daí questões de entender sobre realidades holográficas. Aí você tem que entender um pouquinho sobre a teoria M, a teoria das membranas, porque a física começou a descobrir os segredos dessa realidade. A física já percebeu, já caiu a ficha lá, de que o que nós vivemos aqui é holográfico. É um grande holograma, entende? Mas a física não tem ainda as respostas, porque eles sabem que é um holograma. Isso é catedrático. Do ponto de vista das partículas, a matéria não é material, ponto. Ela é feita de luz. Ela é aquilo que a espiritualidade vinha falando para Kardec já há muito tempo. Né? Todo esse ensinamento, essa transferência de ensinamento, porque isso não é nosso, tu entende? Isso vem sendo transferido aqui para a Terra por muitas pessoas. O problema é que está tudo espalhado, entendeu? Então, o que eu fiz? Eu, tipo assim, botei a bola no chão, entende? O que precisa para entender essa história? Não adianta falar sobre isso se tu não entende sobre física. Então, tem um módulo que a gente fala sobre física. Para entender sobre isso, tu tem que entender da tua origem terrena aqui, porque tu tem que expurgar determinados conceitos religiosos. Né? E aonde que esse negócio chamado ufologia se conecta com esse outro negócio chamado espiritualidade, porque esses caras brigam entre eles, só que eles estão brigando pelos mesmos caras, é os mesmos caras, entendeu? Esses caras que aparecem como extraterrestres é os mesmos caras que aparecem para ti num centro espírita fantasiado de mentor. Lá por trás, as hierarquias que comandam tudo isso são todos os mesmos caras, extraterrestres, espiritualidade. Esse negócio vai parar, digamos, no mesmo balaio, entende? E a gente vai andando em cima disso. Aí a gente tem que entender, então, se isso aqui é holograma, então tem alguma sacanagem? Estão me enganando, me mantendo preso aqui dentro? O que aconteceu, então, para que eu chegasse aqui? Então a gente vai dar mais um passo para lá, para trás. Então vai botando o pé, como se diz, no céu, entende? E vai tirando o pé aos pouquinhos aqui da Terra. Né? E vai começando a entender, então, o que aconteceu que provocou esses exílios que foram falados para Kardec, que trouxe essa humanidade para cá. E aí então é que tu começa a juntar as pecinhas. Tu vai ver que existe uma outra realidade lá fora, que ela está revelada lá no livro de Urântia, que se chama Avona, entende? Que é onde parece que é a nossa então realidade, a nossa origem imediata, do ponto de vista espiritual. E que a inserção aqui na Terra é um processo holográfico, é virtual. E aí tu começa a entender que os Anunnakis clonaram a raça humana aqui na Terra porque tinham um interesse lá, desses caras que administram a coisa, de colocar alguns indivíduos aqui dentro
de um processo pedagógico. E para isso precisava, então, que tivessem um veículo corporal, físico, que pudesse ser portador de inteligência para fazer esse processo que se chama de evolução. E aí, então, é uma teia que tu começa, então, a engendrar. A gente faz isso em 7 encontros, entende? Até que tu chega no último, que é tipo assim, ó, mas o que eu tenho que fazer para sair daqui, então? Que daí a gente vai estar falando, então, sobre transição planetária, sobre ascensão, entende? E desmistificar essa coisa da espiritualidade. Tem que começar a perguntar por que a espiritualidade nos chama de irmãos, entende? Se eles são, inclusive, de raças extraterrestres. Então, por que nos chamamos de irmãos? A resposta é que você não é esse corpo que está aqui. Você veio de lá. Você veio lá do mundo deles, na verdade. E por isso que eles se chamam de irmão. Porque tu é da raça deles. Nós não somos humanos. Dá para entender? Veja que existe uma tecnologia estruturada aqui. Entende? Os registros akáshicos, eles fazem parte da tecnologia que produz essa realidade aqui, que produz as encarnações. O registro akáshico não é nada mais do que um computador. E quem vai no plano de 4D visita e vê esses computadores. Eu já fiz a abertura de registro akáshico e veja que isso é revelado, depende de quem é que está lá fazendo a abertura do registro akáshico. Quem conduz. Quem conduz e quem está sendo conduzido do processo. Entende? Se você já abriu os teus, vamos chamar portais, entende? Para você perceber essa realidade externa, então para ti não tem mais que guardar segredo de nada. Quando você for fazer a abertura de registro akáshico, a própria pessoa já vai enxergar um tipo de acesso diferente do que se for fazer para um outro, que é, vamos chamar, uma pessoa mais inocente do ponto de vista espiritual, que está ainda com os óculos românticos, porque para ela, se você disser que tem uma tecnologia, ela não vai nem acreditar. Agora, se eu for fazer, eu já fui fazer, entende? A pessoa diz assim, eu estou vendo um computador que tem um monte de luzinhas verdes aqui, eu acho que as que estão acesas é as que é para mim abrir. E aí abre, é como se bastasse um download de um arquivo de vídeo, que é isso que é o registro akáshico. Entende? Quando ela se Ela abre, é o repositório do grande experimento que está acontecendo aqui. O que eles chamam, que a gente está falando de aliança, eles dizem que a Terra é chamada lá fora de o grande experimento, que envolve a humanidade aqui em um processo de evolução dela, e qual a técnica e a metodologia mais eficiente para fazer essa evolução, mas outros que estão lá estão experimentando modelos sociológicos, sistemas políticos, sistema de governo. Os outros estão estudando como que a genética de emoções funciona aqui. Então esses caras não estão interessados em evolução, eles estão interessados na genética de emoções. É isso que eles querem estudar, ponto. Os outros não, eles querem um processo de evolução. E aí você vai descobrir que eles mesmos têm agendas diferentes, então eles mesmos, de certa forma, entre aspas, brigam para como que vai ser conduzido o processo. Tem uns que querem ascensão agora, querem que transfira conhecimento agora, os outros não querem. Dizem, não, ainda não. Nós não terminamos a nossa fase do projeto. É só daqui 20 anos. Então tem as negociações. E aí tem uns que dizem assim, não, é agora e fim de papo. Aí os outros, não queremos agora. Então eles pegam e desenvolvem um canal aqui, que a gente chama de contatado, e os caras vêm, acoplam num cara tipo Corey Goode, por exemplo, e começam a liberar toda a informação para o Corey Goode. O Corey Goode vem aqui e também começa a liberar para nós. E aí começa então um processo que tu vê nitidamente que não é, digamos assim, totalmente harmônico, né? Porque a informação vem, as pessoas não estão preparadas para de tecnologia e nem de conhecimento, então aquilo cai como se fosse um absurdo.